Hi guys, bem-vindos de volta. Estamos aqui na High Five para mais uma dica e hoje eu vou contar para vocês como que a gente usa a palavrinha the. Como é que eu sei se eu tenho que usar go to ou go to the? Bom, esse é um erro que eu percebo que é muito recorrente. Sempre que eu posto exercícios nos stories, eu vejo que pessoas com um bom nível de inglês acabam errando nisso e ainda tem confusão nesse detalhezinho. Então fica ligado que eu vou explicar exatamente quando você deve ou não usar o the na frase. Basicamente, temos três situações possíveis com o the. Situações em que ele sempre deve ser utilizado, situações em que ele pode ou não ser utilizado, porém com diferença no significado da frase, e situações em que ele nunca vai ser utilizado. Então vamos ver cada uma delas. Bom, uma forma bem genérica da gente analisar se deve ou não usar o the é pensar se o artigo definido está sendo usado no português. Então, por exemplo, se a gente diz em português, eu vou ao mercado. Esse ao é o a mais o, que é o nosso artigo definido. Artigo definido em inglês é o the. Portanto, se ele está lá na frase em português, ele deve aparecer na frase em inglês. Eu vou ao mercado vira I'm going to the supermarket. I'm going to the supermarket. Da mesma forma, eu vou à biblioteca. Esse a é craseado, porque é a mais a artigo definido. Esse artigo definido a vira the em inglês. Portanto, eu vou à biblioteca vira I'm going to the library. I'm going to the library. Ok? Mas como eu disse, essa é uma forma muito genérica da gente lembrar disso. O que a gente precisa saber é que sempre para locais da cidade a gente vai usar o the. Então, mercado, biblioteca, shopping, cinema, loja, qualquer coisa do tipo, nós vamos usar o the. Tá? Então, I'm going to the mall, to the movies, to the library. Sempre usando o the como usaríamos o a ou o no português. Mas é claro que existem exceções. E quando a gente usa o nome do local, o nome da marca, da empresa, aí nós não vamos usar o the. Então, por exemplo, se eu disser ao invés de eu vou ao mercado, eu quero dizer eu vou ao Walmart. Eu vou no Walmart. Então, nesse caso, o Walmart é o nome da loja, é o nome da empresa. Então, em inglês, vamos dizer I'm going to Walmart. I'm going to Walmart. Não usamos o the por ser o nome da marca em si. Ok? Bom, então para lugares da cidade a gente vai usar o the, a não ser que estejamos especificando o nome. Agora, existem algumas palavrinhas no inglês que podem ou não receber o the. Essas palavrinhas, algumas das mais comuns delas são school, church, college, prison. School, church, college, prison. Essas palavrinhas, elas podem receber o the ou não. Vamos ver exemplos para que vocês entendam. Se eu disser, the kids went to school this morning. The kids went to school this morning. As crianças foram à escola hoje de manhã. Ah, mas você não falou que para lugares da cidade a gente usa o the? Por que para escola então você não usou? They went to school. Nesse caso, go to school não está se referindo necessariamente ao prédio escola. Está se referindo a ir para a aula. Então, ir estudar, ir como aluno. The kids went to school. As crianças foram para a aula. Foram fazer a função que a escola oferece. Agora, eu poderia dizer I'm going to the school to help with the Christmas party. I'm going to the school to help with the Christmas party. Então, eu vou à escola ajudar na festa de Natal. Então, eu tô indo no prédio escola, no edifício da escola, para ajudar na festa de Natal. Eu não sou aluna, eu não tô indo para aula, mas eu estou indo até a escola em si. Deu para entender? Então, quando a gente diz go to school sem o the, eu quero dizer ir à aula. E quando eu digo go to the school, aí eu estou dizendo eu vou até a escola, até o prédio da escola. A mesma coisa acontece com a palavra church. Quando a gente diz go to church, estamos dizendo ir à missa ou ir ao culto.
E quando a gente diz go to the church, aí estamos dizendo ir até o prédio físico da igreja. Então, por exemplo, poderíamos dizer come on, let's go to church. E eu estaria dizendo vamos à missa ou vamos ao culto. E se eu disser I need to go to the church to talk to the pastor. I need to go to the church to talk to the pastor. Eu preciso ir à igreja para falar com o pastor. Então, eu preciso ir até o prédio da igreja para falar com ele. Então, a gente usa esse the para especificar o local quando a gente vai fazer uma atividade que não seja aquela rotineira daquele local. E a mesma coisa acontece com a palavra prison, que quer dizer cadeia, prisão. Se a gente disser he went to prison, estamos dizendo que ele foi para a prisão, ou seja, ele foi preso, ele está preso. He went to prison, ele foi para a prisão. Mas se a gente disser she went to the prison to visit him, she went to the prison to visit him. Então, ela foi à prisão, ela foi até o prédio da prisão para visitá-lo. Então, ela foi à prisão para visitá-lo, ela foi até lá para visitar ele, ela não está presa. Então, precisamos usar aí o the para especificar que é o prédio da cadeia. Ok? Então, essa é a situação em que podemos usar ou não o the com mudança de significado. Agora, nós temos uma última situação em que nós nunca usamos o the. E são situações em que temos collocations, ou seja, são expressões que são fixas dessa forma e sempre são faladas assim. Portanto, não colocamos o the. E são as situações go to work, go to work. Então, ir trabalhar, né? É o mesmo sentido de ir à escola ou ir à igreja. Você vai cumprir a função do seu trabalho. Então, você vai trabalhar. Então, é go to work. Também temos go to bed, que é ir para a cama, né? Então, eu vou para a cama, eu vou dormir. I'm going to bed. Não usamos o the. E a última situação é uma expressãozinha que muita gente tenta mudar, mas que não deve ser mudada, que é go home. Go home quer dizer ir para casa. E pode ser em qualquer situação. Eu vou para casa, I'm going home. Ela vai para casa, she's going home. Então, sempre que for o sentido de voltar para casa, ir para casa, vamos usar go home, sem o the e sem o to, tá? Apenas go home. Bom, gente, então agora eu quero que vocês deixem um comentário aqui com uma frase usando I'm going to e vocês completam, usando ou não o the, se necessário, de acordo com a sua resposta, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, comentem aí a frase que eu falei e eu vejo vocês na próxima dica.